Olá, aqui é a Helga. Hoje são 17 de outubro de 2019, segunda semana do Sínodo da Amazônia. Assistindo à intervenção do cacique Macuxi, Jonas Marcolino, e às suas entrevistas, surgiu em mim um sentimento de admiração por este grande brasileiro, defensor da Amazônia, que vem lutando desde 1993. Então resolvi fazer uma busca por mais informações sobre ele. E encontrei esse artigo, escrito por Ernesto Caruso, que eu gostaria de ler e deixar no meu canal para proveito de tantas pessoas quantas queiram escutá-lo. Começo a leitura. Jonas Marcolino, por Ernesto Caruso. É um digno descendente dos brasileiros primitivos com origem nas terras roraimenses. Segundo declarou no Clube Militar, no exitoso seminário Brasil, Ameaças à Sua Soberania, como um dos palestrantes do tema Defesa da Amazônia, no dia 16 de abril de 2008, usava o tempo caçando e pescando na selva vizinha da cidade até os 18 anos. Tal fato se repete em outras regiões do país para gáudio de brasileiros bonzinhos e piedosos que desejam manter os índios na era da pedra lascada, e de entidades e governos estrangeiros que veem essas áreas como uma reserva de oxigênio proporcionada pelas matas, alimentando o espírito dos ecologistas, do Greenpeace e o World Wildlife Fund, WWF. Estranho é pensar, é saber, é entender que as reações em defesa das reservas se acirram quando se encontram na Amazônia, celeiro de riquezas. Quero fazer aqui uma parte. Ele cita o World Wildlife Fund. Busquem meu vídeo da série sobre a Amazônia, intitulado Yanomamis, a Amazônia da Coroa Britânica. Ali eu falo sobre o WWF, esse World Wildlife Fund, e seus interesses no Brasil desde os anos 60. Felizmente, o jovem Marcolino resolveu estudar, despertando para a vida, como acontecia com outras gentes iguais a ele, com a mesma cor da pele ou de pele mais clara, mas que desfrutavam dos recursos advindos do progresso e da tecnologia inexistentes nas aldeias isoladas. Inimaginável se viver hoje sem energia elétrica, assistência médica, educação, trabalho, saneamento, transporte, que a despeito da incúria de governos, as cidades têm, mas nas aldeias, não. Usa essa argumentação com as próprias palavras e visão inteligente de que o índio, seu irmão, não deseja viver no primitivismo, não quer ser um silvícola, quer ser um cidadão e conviver com o bem-estar. E o faz com perfeição, fruto do trabalho, do estudo, vencendo barreiras gradativamente. Ainda que filho de pais analfabetos, é formado em matemática, professor e está concluindo o curso de Direito, além de ser um dos diretores da Sociedade de Defesa dos Indígenas Unidos do Norte de Roraima, SODIUR. Com profundo conhecimento sobre aquela ambicionada região e das condições em que vivem as tribos indígenas, condições subhumanas, que repudia, viaja pelo Brasil ministrando palestras sobre o assunto e, reconheça-se, com tamanha desenvoltura. No Clube Militar, deu uma amostra do que sabe, pois citava na íntegra, de forma memorizada, os artigos da Constituição do Brasil, versando sobre os indígenas. Instado sobre uma questão referente ao Estatuto do Índio, deu provas de que o conhece com grande profundidade. Demonstra uma preocupação patriótica integrada por todos na nação brasileira, que saiba explorar as riquezas minerais do país em benefício da sociedade, apenas empresas brasileiras. No dia 10 de junho deste ano, participou do seminário Amazônia, Soberania Ameaçada, Farsa ou Realidade, no Clube Espéria, São Paulo, uma iniciativa da parceria entre um grupo composto por mais de 100 entidades, como a Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp-Ciesp, a Associação Comercial, as do Fórum Permanente em Defesa do Empreendedor, como o SESCOM, São Paulo, a CSP, FEComércio, OAB, São Paulo, Sebrace, SIND-OSP, SINDCONT, São Paulo e FECONTESP, Com menor efervescência, mas com o mesmo grau de ameaça, no processo de fragmentação do Brasil, dividir para vencer, vale lembrar
as propostas de expansão das reservas já demarcadas em Mato Grosso do Sul, pelo então Major Rondon há mais de 100 anos, aniquilando fazendas, deformando municípios, separando índios de não índios, fraturando a nacionalidade, uma nova limpeza étnica, rasgando a bandeira da nação mestiça que somos, da integração, da união, fomentando a desintrusão e o confronto. O chamamento à comunhão nacional é patente nas constituições brasileiras e na tradição histórica, como exposto em 12 de maio de 1798, na carta da rainha Dona Maria I ao governador e capitão-geral do Pará, Dom Francisco de Souza Coutinho, estabelecendo ordens para que os índios, habitantes das povoações, quanto aqueles que viviam embrenhados, fossem integrados à sociedade. Explicitava o objetivo da medida de proporcionar aos indígenas um patamar de igualdade, abre aspas, para que os mesmos índios fiquem, sem diferença dos outros meus vassalos, sendo dirigidos e governados pelas mesmas leis que regem todos aqueles dos diferentes estados que compõem a monarquia, restituindo os índios aos direitos que lhes pertencem igualmente, como aos meus outros vassalos livres. Fecha aspas. Os interesses das nações, sempre cobertos pela capa da guerra pela paz, estão no exemplo mais recente de 26 de agosto, quando o presidente da Rússia reconheceu a independência da Ossétia do Sul e da Abcásia perante a Geórgia. Mas a lide em defesa da família e da integração em Roraima, terra de Jonas Marcolino, está no STF, cuja manifestação do ministro Aires Brito, relator do processo, causou veemente indignação na sociedade, no mínimo fundamentado em um laudo desprovido de autenticidade, como afiançado em denúncia do pesquisador Carlos Schaeffer no artigo Crônica de um Conflito, publicado na Revista Consultor Jurídico, 16 de abril de 2008. O temido por muitos e o sentido e escrito por Daniel Roncaglia em Terra do Índio, tendência é manter demarcação de reserva, publicado em 17 de maio de 2008 na Revista Consultor Jurídico. Abre aspas. O ministro Carlos Aires Brito, do STF, tende a manter o decreto que homologou a terra indígena, Raposa Serra do Sol, em Roraima. É o que se pode depreender de decisões do próprio ministro sobre o caso. Fecha aspas. Tal conclusão leva-nos a pensar que o passado indicaria uma concepção pré-existente, independente de outros fatos e condicionantes, próprios de cada processo e julgamento, liberto de ideologias e preconceitos. O de Roraima chega a assustar-nos. O Estado está sendo inviabilizado. A tribo dos cara pálidas, esses que só entendem um Brasil pertencente aos índios e assunto encerrado, cortam e recortam o território verde e amarelo, perpetuando áreas improdutivas, deixando os silvícolos sem condições de sobrevivência, entregues ao vício do álcool, na ociosidade, sem perspectivas de desenvolvimento, educação e saúde, prejudiciais ao ser humano, propiciando vulnerabilidades ao poder nacional, particularmente nas áreas de fronteira e, pior, coerentes com as expressões sobejamente conhecidas de próceres do primeiro mundo. No plenário da elevada corte se apresentou, maquiada de índia, a advogada Joênia Batista Carvalho, conterrânea de Jonas Marcolino, também formada em Roraima, que defende a reserva de acordo com o decreto de homologação do governo Lula, com imensa área contínua e na fronteira. Presente a apoiar-lhe e ao governo uma significativa representação de índios facilmente agrupados e lá dispostos para exibição na televisão, dar sustentação à argumentação e cativar a opinião pública. Um parêntese aqui, meu, Helga. Esta Joênia Batista Carvalho, conhecida como Joênia Vapuchama, foi premiada pela ONU com um prêmio de direitos humanos. No meu vídeo, Os Direitos Humanos da ONU, Privilégios Revogáveis sob qualquer pretexto, eu faço referência ao prêmio que ganhou a indígena Joênia Vapuchana da ONU. Os que conhecemos a ONU, a globalista ONU, a internacionalista ONU, a ONU sede do governo mundial, sabemos que ninguém que não faça o jogo da ONU
ganha prêmios de espécie alguma. E aqui neste texto de Caruso, vemos como Joênia Batista Carvalho, Joênia Vapuchana, digo eu, estava contra seu conterrâneo Jonas Marcolino na defesa dos índios e a favor da posição do governo Lula, muito mais alinhado com os interesses internacionais. Ora, o contraditório é o fundamento da apreciação judicial, e a sociedade gostaria de assistir aos depoimentos e às defesas de Jonas Marcolino e Carlos Schaeffer, se possível com uma representação de índios e famílias mestiças contra a secessão proposta e os decretos que estão loteando o Estado em quistos potencialmente independentes, como a Ossétia do Sul e da Abcásia. Infelizmente, o Brasil está sendo colocado de joelhos. Votaram pela demarcação contínua os ministros Carlos Aires Brito, relator, Carlos Alberto Menezes, direito, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e César Peluso, afinados com as posturas do governo Lula no caso da questão indígena. Governo esse que os nomeou. Externaram o que vai na consciência, mas podem mudar o voto, quem sabe, e queira Deus, diante da argumentação do ministro Marco Aurélio Mello. A visão sobre 2 pontos negativos já seriam suficientes para barrar tais pretensões. Uma, econômica, referente ao estado de Roraima, bastante mutilado nas atividades produtivas pela transformação de grande parte do seu território em reservas indígenas, e a outra, política, compondo um mosaico na fronteira, sem a cor verde-amarela, com fundamento e incentivo na prática do idioma nativo em vez do português, isolando o silvícola do restante da sociedade brasileira, negando essa identidade para facilmente, mais adiante, fomentar uma independência tão a gosto e manifesto internacionalista. Termina o artigo e eu quero ler mais um artigo. Foi publicado no Globo no dia 16 de abril de 2008. Para general, terras indígenas na fronteira podem ser risco à soberania. Comandante diz que a ameaça pode não ser iminente, mas deve ser discutida. Índio Jonas Marcolino se disse preocupado com a atuação de estrangeiros na Amazônia. O comandante militar da Amazônia, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, disse nesta quarta-feira que a demarcação de terras indígenas nas faixas de fronteira brasileira podem representar um risco para a soberania nacional. As terras indígenas nas faixas de fronteira, se não forem convenientemente tratadas, poderão representar um risco para a soberania nacional, disse o general após o seminário Brasil Ameaças à Sua Soberania, no Clube Militar, no centro do Rio. Veja que essa notícia é de 2008 e está conectada com esse artigo de Ernesto Caruso, também em 2008. Ele faz menção aqui exatamente deste evento, Brasil Ameaças à Sua Soberania, que o Globo ecoa nesta notícia. Estamos cada vez mais aumentando a extensão de terras indígenas na faixa de fronteira e cada vez mais estamos caminhando numa direção que, para mim, como comandante militar da Amazônia, me preocupa. Pode não ser uma ameaça iminente, mas merece, pelas circunstâncias, ser discutida. O comandante evitou polemizar sobre o desenlace da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, onde a discussão sobre a permanência ou retirada de moradores não índios tem gerado graves conflitos em Roraima. Decisão caberá ao STF. Um decreto assinado em 2005 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva homologou a criação da reserva e determinou a retirada dos não indígenas da área. Agora, caberá ao STF decidir se mantém o decreto ou atende à reivindicação de grupos que discordam da medida e defendem a permanência de enclaves não indígenas na região. Quero chamar a atenção aqui, um parêntese, que para essa palavrinha, enclaves, na minha série de vídeos sobre a Amazônia, preparei um vídeo intitulado Amazônia, Soberania Restringida e Enclaves.
Busquem-no. Sugiro que o vejam. Foi publicado ainda em agosto, setembro, este meu vídeo sobre os enclaves na Amazônia. Minha expectativa é confiar nas instituições do meu país, disse o general, ressaltando que sua intenção é chamar a atenção do problema para que seja discutido pela sociedade. Tenho constatado que muita gente que tem nas mãos decisões que interessam a Amazônia desconhecem a Amazônia. A primeira grande preocupação é que aqueles que estão decidindo questões da Amazônia vão lá conhecê-la. Durante sua palestra, o índio Jonas Marcolino, diretor da Sociedade de Defesa dos Indígenas Unidos do Norte de Roraima, afirmou que teme pela expulsão dos não-índios da região, o que, para ele, abre caminho para os estrangeiros. Se o Estado brasileiro não está lá, alguém vai estar, disse Jonas Marcolino. E aqui termina o artigo. Jonas Marcolino vem lutando desde 1993 com todas essas questões. Vou parando por aqui. Obrigada por estar aí e até o próximo vídeo.